estaremos falando aí sobre o remanescente fiel e a condenação dos que foram infiéis ao Senhor e à sua palavra, né? Então, em primeiro lugar, queridos, né, baseado aí nos versículos 13 ao 16 do capítulo 24, né, a redenção do remanescente fiel, né? Nós sabemos que o Senhor, né, com certeza, eu tenho convicção disso, né, de que o Senhor tem guardado um remanescente fiel, aqueles que de modo algum rejeitaram o Senhor, mas pelo contrário, né, eles, esse remanescente fiel, o Senhor guardou, o Senhor tem guardado para o dia, aleluia, onde o Senhor levará consigo o seu povo, né? Depois de ter pintado o quadro de dor e desespero decorrentes do juízo divino, uma autêntica tribulação, o profeta nos faz ver dois diferentes momentos da história nos versículos 13 ao 23, né? Nesse tópico, nossa atenção se volta para o versículo 13 a 16, a parte A, onde há um grito de triunfo daqueles que permanecem fiéis ao Senhor. Então, nós vimos aí na lição passada a questão do juízo divino, né? O julgamento divino sobre as nações. Então, esse é o início do capítulo 24, né? E Isaías, né, já no Antigo Testamento, né, nos fala muito, né, sobre a vinda do Senhor, sobre o julgamento de Deus sobre as nações, né, o julgamento de Deus sobre a humanidade, aqueles que rejeitaram o Senhor, aqueles que rejeitaram a sua palavra, aqueles que não deram ouvidos à correção do Senhor. Então, o julgamento divino virá sim sobre essas pessoas, né? E dando continuidade na lição 6, a gente vê alguns temas interessantes. A questão do remanescente fiel. Então, quem estuda o livro de Isaías não pode desconhecer seus ensinos sobre o que o profeta chama de restante ou o remanescente. A doutrina é um dos traços característicos de Isaías, né? A gente tem algumas referências, que é Isaías 4, versículo 2 ao 4, capítulo 10, versículo 20 ao 22, e o capítulo 37, do versículo 30 ao 32, né? É interessante notar, né, que nós temos aí os dois filhos de Isaías, né? São mencionados nesses capítulos, né? E os nomes tinham aí um significado interessante. Um deles fazia referência aos estragos que Judá sofreria por causa da invasão dos assírios. O nome dado à criança foi rápido despojo, presa segura, né? Aqui a palavra é Maé Shalal Hasbaz, Isaías 8, versículo 1 e 3. E o outro filho, né, de Isaías chamava-se Um Resto Volverá, ou seja, Shear e Ashub, Isaías 7, versículo 3, fazendo menção à doutrina do remanescente fiel, né? Então, um resto volverá, ou seja, o que restar, né, vai voltar. A gente sabe que depois do cativeiro babilônico, muitos voltaram, né? E foi somente o restante mesmo, porque a gente viu a aniquilação do povo de Deus, né, durante o cativeiro babilônico, né? Nós temos referência aí que Israel, né, o reino do norte, foi totalmente destruído. O reino do sul, né, que era a tribo de Judá, a gente tem um remanescente fiel, né, também nessas passagens. Letra B, né, sua semente, né? A gente tem aí um versículo bastante interessante no versículo 13, né? A partir do versículo 13, então, onde nós temos o nosso texto. Mas aqui a santa semente, o profeta não cria que Judá
seria completamente destruída, como fora Israel, o reino do norte, pelos assírios. Isaías tinha certeza de que, embora Judá houvesse se entregado à iniquidade, à semelhança de Israel, o Senhor tinha propósitos a cumprir na vida de seu povo. Por isso salvaria o restante, o remanescente, os fiéis de Judá, né? Os irmãos lembram a história dos reinos de Israel. Nós tínhamos um único reino, né? Até que então foi dividido o reino. Nós tivemos aí o reino do norte e o reino do sul, né? E qual dos reis, irmãos? É difícil nós e dá para contar nos dedos, né? Quais desses reis, tanto do Israel, né? Antes da divisão, Israel, reino do norte, ou Israel, reino do sul, quantos desses reis foram realmente fiéis ao Senhor? A gente consegue contar nos dedos, irmãos, né? A gente vê a grande questão da iniquidade de Israel. Israel, apesar de ter sido, né, tirado com braço forte do Egito, ter sido resgatado, ter sido comprado, Deus conduziu esse povo, né, no meio do deserto, deu livramento, fez milagres, operou maravilhas no meio do povo, né? Colocou esse povo em Canaã, e mesmo assim, né? E mesmo assim, esse povo rejeita o seu Deus, né? Esse povo rejeita o seu Deus, né? Não reconhece o que o Senhor fez por eles, não reconhece o braço forte que tirou eles do Egito, né? E rei após rei, nós vemos a decadência do povo hebreu, né? Nós vemos a decadência do povo de Israel, rei após rei, um mais ímpio que o outro, né? Um mais impiedoso que o outro, um mais pervertido do que o outro. E assim a gente vê a nação, né? A nação que Deus escolheu, o povo que Deus escolheu para si, né? Sendo destruído pelo seu próprio pecado, por causa da idolatria, por causa da adoração a deuses estranhos, né? Tudo isso, né, nós vemos, e em consequência disso, né, em consequência disso, nós vemos o julgamento de Deus sobre o povo, né? É certo que, e nós já sabemos isso é no Novo Testamento, o julgamento virá primeiro pelos da casa, né? Nós somos os primeiros que serão julgados, né? O julgamento vem através de nós, né? E grande foi a condenação do povo de Israel, né? Mesmo aí, quando dividiu-se a tribo, os reinos, né? Desculpe, quando se dividiu os reinos, nós vemos que Israel foi praticamente destruído, o reino do norte, né? Se sobrou alguma coisa, foi pouquíssimo, né? Mas as tribos foram dizimadas, né? Reino do sul, né? A tribo de Judá, nós temos aí a doutrina do remanescente fiel, né? Que é exatamente da onde veio o Messias, né? A tribo de Judá. Então, nós vemos aí o grande julgamento de Deus sobre, não somente sobre o povo de Deus também, mas sobre todas as nações, né? Porque todos acabaram, né, sendo julgados também pelo Senhor. E é interessante nós notarmos isso, que o Senhor usa exatamente as nações inimigas, as nações ímpias, para trazer julgamento sobre o povo de Deus. Usa as nações, né, que são ímpias, as nações então daquela época, os assírios e tantas outras nações que nós vemos nas histórias dos reis de Israel, né, nas histórias de Israel. Se a gente pegar 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Reis, 2 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, nós vemos que sempre os inimigos, né, do povo de Deus, né, o Senhor usava esses inimigos para trazer juízo para o povo de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus estava se afastando do Senhor.
Toda vez que o povo de Deus se afastava do seu Deus, toda vez que o povo de Deus se afastava do Senhor, o Senhor trazia juízo para o povo. E então o povo se voltava para Deus, né? Nós vendo essas histórias dos reis, nós vemos a reforma religiosa de Josias, né? E tantos outros reis como Ezequias que fizeram grandes coisas, né? Mas aquilo durou por pouco tempo, foi de curta duração. Logo o povo se voltava à idolatria novamente, né? Quadro terrível para o povo de Deus. Mas graças a Deus, irmãos, que e mesmo em meio a tudo isso, o Senhor preservou o remanescente fiel. O Senhor guardou o remanescente fiel, né? Porém a salvação desse remanescente não seria algo mecânico. Na visão do profeta, haveria pessoas que não endureceriam seus corações, mas responderiam ao chamado de Deus e à sua graça salvadora, né? Então, irmãos, mesmo em meio à nossa sociedade, né? Eu vou trazer isso para os nossos dias agora. Mesmo em meio à nossa sociedade, uma sociedade imersa no pecado, uma sociedade que rejeita Deus, né? Sejam pelos diversos motivos, né? Nós ainda temos pessoas, homens e mulheres, que não endurecem o seu coração para o Senhor, né? Que não endurecem o seu coração para o Espírito Santo, mas obedecem, ouvem o chamado de Deus à sua graça salvadora. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Então, Isaías, né, naquela época, acredita na existência daquilo que se chama Santa Semente. Isaías 6, versículo 13. Assim o remanescente seria um grupo que se posicionava com firmeza, submetendo-se aos propósitos divinos. Não era todo Israel, como alguns querem, mas apenas os que permaneciam agarrados ou ligados ao galho. Então, alguns pensam, né? Alguns pensam, principalmente os religiosos, né? Pensam que pelo fato de terem tal nacionalidade, estão todos salvos, né? Ou pelo fato de, trazendo para a nossa realidade também, pertencerem a uma determinada denominação, estão todos salvos. Nós sabemos que a verdade e a realidade não é essa. Nós sabemos que a realidade não é essa, porque certamente Deus tirará uma igreja de dentro da igreja, né? A igreja, ela não está ligada, a igreja do Senhor, ela não está ligada a uma denominação, a uma placa de igreja, mas ela está ligada a um povo, e um povo que é fiel, um povo que obedece, um povo que dá ouvidos à voz do Espírito Santo, né? Digno de nota que o Senhor sempre nos diz, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça, né? Bom, terceiro lugar, né? As promessas, letra C, as promessas feitas no Éden e a Abraão. Isaías 6,13 aparece a figura do remanescente, chamado de 10ª parte, que permanecia como tronco depois de derrubada a árvore. A santa semente é o seu toco, disse Isaías com olhar triunfal e obviamente retrospectivo para a palavra dada a Abraão, Gênesis 12, 1, versículo 3, né? E no Éden, Gênesis 3,15, com respeito à descendência prometida, né? É engraçado porque nós olhamos uma árvore quando cortada, né? Muito próximo à sua raiz, né? E no nosso ponto de vista, ali não tem mais jeito, ali se acabou, não tem mais o que fazer, né? Aí nós vemos a palavra de Deus nos falando, né? A santa semente é o seu toco, né? Quer dizer, ainda que cortada, ainda que ceifada, ela ainda florescerá,
ela ainda haverá um remanescente, né? Na nossa perspectiva não existe possibilidade mais, mas quando está nas mãos do Senhor, o Senhor providencia todas as coisas, né? É Ele que faz cair, é Ele que levanta, é Ele que abate, é Ele que exalta, é Ele que faz todas as coisas, né? Então o Senhor é fiel nas suas promessas. Louvado seja Deus. O Senhor é fiel nas suas promessas. A promessa que Ele fez a Abraão ainda está de pé. Louvado seja Deus, né? O que Ele fala em Gênesis 3,15 ainda está de pé, né? E Deus é fiel para cumprir a sua palavra, né? Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar, né? Louvado seja Deus. Deus tem propósitos para com o remanescente, e na visão do profeta esses propósitos eram curar as suas chagas. Capítulo 1, versículo 6, livrar da solidão, capítulo 6, versículo 11 ao 13, e sustentá-lo com cuidados paternais, capítulo 1, versículo 9. Aí nós chegamos agora também numa parte bastante interessante, que é a letra D, azeitonas presas ao galho. Em Isaías 24:13, nosso texto básico, há uma figura de linguagem que se origina no meio agrícola, porque será na terra, no meio deste povo, como o varejar da oliveira e como rebuscar, quando está acabada a vindima, né? E esse versículo, claro, ele é bem interessante, porque ele fala exatamente a sequência do texto, né? No capítulo 24, que em algumas Bíblias aí tem o título, né? A devastação do Senhor na terra. É o que está na minha aqui, é a Nova Versão Internacional, né? Nós vemos o juízo de Deus sobre a terra, sobre todas as nações. Aí chega no versículo 13, na minha tradução diz assim: assim será na terra entre as nações, como quando se usa a vara na oliveira, ou se buscam os restos das uvas após a colheita. Esse é o julgamento de Deus, né? O julgamento de Deus sobre as nações. É claro que quando nós vemos o livro de Isaías, né, algumas passagens, né, elas são bem apocalípticas, né? Claro que Deus trouxe o juízo naquela época sobre o seu povo, né? Deus trouxe o juízo, né, sobre as nações naquela época também. Mas nós conseguimos enxergar também o que o Senhor nos diz também em Apocalipse, né? Quando nós vemos aí o livro da Revelação, né, nós vemos o grande juízo de Deus também sobre as nações, né? E é interessante esse versículo, que ele nos mostra, né, trazendo essa figura de linguagem, né? Assim como quando se usa a vara na oliveira, né? Na outra tradução diz, né? Como o varejar da oliveira, né? Imagina, irmãos, você pegar uma vara. A vara, constantemente na Bíblia, ela nos fala sobre o juízo de Deus. A vara de Deus é o juízo de Deus. E você pega essa vara e bate na oliveira, né? Você pega uma vara e bate na oliveira, né? Ou seja, você dá uma surra na oliveira, né? Consequentemente, muitas daquelas azeitonas, né, elas vão cair. E a figura de linguagem que ele usa aqui é o seguinte: que ainda que a vara venha sobre a oliveira, ainda que a vara venha e muitas venham cair, ainda vai ficar algumas presas ao galho, né? Ainda algumas ficarão presas ao galho, né? Ficarão presas na oliveira, né? Apesar do juízo de Deus, ou seja, apesar do juízo de Deus sobre o seu povo, sobre as nações, haverão aqueles que ainda permanecerão ligados na oliveira, né? Você está ligado na oliveira? Você está ligado na oliveira? Ainda que a vara venha sobre a oliveira, você continua ligado sobre ela, né? Então,
essas oliveiras, essas azeitonas que ficaram presas ao galho, né? Ela nos traz, elas nos mostram exatamente essa questão do remanescente fiel, né? Aqueles que permanecerão presos à oliveira, né? E como varejar, e como esse é o varejar da oliveira, e como rebuscar quando está acabada a vindima, ou seja, depois que acaba a colheita das uvas, né, ainda fica rebuscando ali no chão, né, para ver se encontra alguma coisa ainda. Isso nos lembra lá do livro de Ruth, né, que ela ia rebuscar, no final da colheita, né, elas iam rebuscar, né, no final da colheita para pegar aquilo que sobrou, né, aquilo que pela lei eles deveriam deixar, né, eles não poderiam, o agricultor ele não poderia sair catando tudo que tinha. Não, ele tinha que fazer a colheita dele, né? E aquilo que caía, aquilo que ficava no chão, né? Ele tinha que deixar então para então os menos favorecidos daquela época, para depois eles rebuscarem, né? Para eles buscarem aquilo que ainda sobrou, né? E é isso que o Senhor vai fazer. O Senhor ainda vai buscar aqueles que sobraram, aqueles que permaneceram fiéis a Ele, né? Louvado seja Deus. Porque muitos estão indo, né? Muitos já estão indo, né? Mas o Senhor vai buscar aquele que permaneceu firme e fiel à sua palavra. Louvado seja Deus. O profeta está dizendo que quando o juízo divino for executado, então, um remanescente será deixado, do mesmo modo como algumas azeitonas não caem quando se agitam os ramos da oliveira, né? Então, quando a gente pode dizer que existem duas formas. Então, você agita o ramo da oliveira para a azeitona cair, né? Ou então, no caso aqui, o varejar, né? Você bate com a vara para as azeitonas caírem. Mas existem aquelas que vão ficar lá no alto, né? Lá na ponta daquele galho, onde você não consegue chegar, aquela que fica presa lá no alto, né? Que não caiu, apesar da surra que a oliveira levou, né? Ela não caiu. Bom, seguindo adiante, a amplitude da graça divina. As nações também são alvo do amor divino. Não somente Israel, né? Não somente o povo de Judá, não somente o reino do sul, né? Mas todas as nações são alvo do amor divino. Amós estende o tema do remanescente não só a Israel, mas também às outras nações. No capítulo 9, versículo 12, afirma que o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, serão beneficiadas com as bênçãos que pertencem ao remanescente. Todos usufruirão das promessas feitas a Davi. Então, no versículo 12, coloca todas as nações debaixo da promessa. Em Isaías 24, versículo 14 a 16, o profeta mostra que o remanescente será preservado da ruína geral e cantará ao Senhor com alegria desde os confins da terra. Então não importa em qual nação que é, não importa em qual reinado, não importa, né, em qual país que é, o Senhor sempre preservará o remanescente fiel, né? Nos quatro cantos da terra, né? Esses quatro cantos é até uma forma antiga de se expressar, que se expressava antigamente, né? Porque a terra não tem canto, né? Mas nos quatro cantos da terra, nos confins da terra, o Senhor tem um remanescente fiel, né? O Senhor tem o seu povo, né? O seu povo eleito, graças a Deus, né? Segunda parte da lição, a condenação da maldade, né? Isaías 24, 16 a partir da parte B até o 23, que é o tema da nossa lição de hoje. Vejamos agora o terceiro bloco do capítulo 24. Enquanto os versículos 1 e 12 descrevem dias de tribulação, os versículos 16 e 23 mostram a ruína final daqueles que, afastando-se de Deus e da sua palavra, entregaram-se à iniquidade. São dias de horror, domínio do mal. Apocalipse 12:12.
esta parte do capítulo tem aspectos mais pessoais. Vejamos. Então, dando continuidade, a gente faz aqui, o autor da revista nos faz um paralelo aqui, né? A questão da grande tribulação, que é descrita no livro de Apocalipse, né? Sobre esse julgamento de Deus sobre as nações, né? E a condenação da maldade, né? Então, são essas duas divisões, essa terceira divisão, na verdade, do capítulo 24. A gente teve a primeira divisão, que foi na aula passada, a segunda e a terceira divisão nessa aula de hoje, né? E mostram sim o julgamento de Deus sobre as nações, sobre o seu povo, né? E a condenação da maldade, que é o tema da segunda parte agora. Então, os ímpios, irmãos, versículo 16, a parte B, até o versículo 18, né? Nos diz assim, ó: Mas eu disse, que desgraça, ai de mim, os traidores traem, os traidores agem traiçoeiramente, pavor, cova e laço os aguardam, ó habitantes da terra. Quem fugir ao grito de terror, cairá na cova, e quem sair da cova, será pego no laço. Abertas estão as comportas do céu, tremem os alicerces da terra. Essa passagem é muito interessante, irmãos. Ela nos traz grandes lições, né? Eu lembro até daquele hino, se não me engano, do Jair Pires, né? Ai daquele que se desviou. Irmão, ai daquele que se desviou. É um hino muito antigo, irmãos, né? Mas ele nos traz grandes verdades, né? E a gente olhando para essa parte do texto também, nós lembramos, né, do juízo de Deus e da condenação de Deus para aqueles que rejeitaram a sua bondade, o seu amor, a sua graça. Então, o profeta, os ímpios, né, o profeta antevê aqui o crescimento da iniquidade, né? O próprio Jesus já falava, né? E por se aumentar, né, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, né? Pérfidos tratam perfidamente, traição e deslealdade para com Deus e para com o próximo marcam o comportamento humano. Terror, cova e laço são as expressões do profeta para mencionar o juízo que virá sobre os habitantes da terra. A mesma expressão proverbial é usada por Jeremias 48, 43 ao 44. Isso significa que não há para onde fugir, né? A gente entra em algumas doutrinas agora, na questão do arrebatamento, grande tribulação, né? Trazendo agora para a nossa realidade, né? Para os nossos dias. Irmãos, a volta de Cristo é iminente. Talvez para muitos está demorando, né? Alguns acham que até nem que volta mais, né? Infelizmente, irmão, nós temos pregadores no púlpito que não creem mais na volta de Jesus. Não creem mais. E não ensinam, né? Não pregam mais sobre esse tema. Porque não é um tema que traz fama, não é um tema que traz credibilidade, não é um tema que conduz, né, tais ministros e pregadores às grandes assembleias e reuniões. Mas uma coisa nós sabemos, irmãos, e nós temos que ter essa convicção: a volta de Cristo é iminente. É iminente. Como estaremos nós, né? Então, e aqui, claro, dentro dessa doutrina da grande tribulação, nós temos aí aqueles que rejeitaram, né? Aqueles que vão, né, rejeitar a Cristo, né? Aqueles que vão rejeitar a palavra de Deus, né?
o que aguarda essas pessoas? O que está reservado para aqueles que rejeitaram a Cristo? O que está reservado para aqueles que rejeitam a palavra de Deus? Né? Olhando escatologicamente, né? Terror, cova e laço. É o que está descrito aqui em Isaías. Terror, cova e laço. Né? E é interessante que o profeta Isaías, ele diz assim no versículo 18: quem fugir ao grito de terror, né, cairá na cova, e quem sair da cova será pego no laço. Ou seja, é um beco sem saída, é uma ida sem volta, né? Isso também é um modo que faz menção ao que os caçadores utilizavam, né, para aterrorizar as suas presas, né? Eles gritavam para que então as suas presas corressem, saíssem dos seus esconderijos, né, ou então, né, se movimentassem na floresta para então eles darem um tiro fatal, né? Eu lembro de algumas inspeções que a gente faz na área elétrica, principalmente em lugares ermos, isolados, né, em galpões, né? Antes da gente adentrar num recinto, a gente faz barulho, a gente grita, né? Porque se tiver algum animal, alguma coisa ali, ele vai se movimentar, né? Então, por questão de segurança, a gente vai lá, dá um grito, bate na parede, faz barulho, para que haja, né, para que aquele animal não te pegue de surpresa, né? Ele fuja aquela situação, né? Ele tente correr daquela situação, porque aquilo trouxe medo para ele, né? E o profeta Isaías diz, né, quem fugir ao grito de terror, né, cairá na cova. E se esse sair da cova, ele vai ser pego pelo laço. Então, meu irmão, né, meus queridos irmãos, não tem escapatória. Ou você é, ou você não é. Se ficar, vai correr do grito de pavor, vai cair na cova, e se sair da cova, vai cair no laço. Não tem jeito, não tem outra opção. É melhor subir, né? É melhor subir no arrebatamento do que ficar e ter que correr do grito de pavor e cair na cova, e se sair da cova, cai no laço. Meu Deus. A descrição de Isaías é de muito pavor. É muito pavor. A expressão voz do terror faz lembrar os gritos dos caçadores, né? Conforme já falamos, né? Ao perseguirem as suas vítimas. Desastres naturais são previstos. Olha lá o que diz o versículo 18 na parte B. Abertas estão as comportas dos céus. Chuvas torrenciais, né? Maremotos, né? E ainda ele diz, né? Tremem os alicerces da terra, grandes terremotos. Tudo isso, irmãos, nos faz lembrar de Apocalipse. Tudo isso nos faz lembrar de Apocalipse, né? Então, desastres naturais são previstos, talvez para anunciar a gravidade do juízo vindouro. Haja nas palavras do profeta uma alusão ao dilúvio que exterminou a raça humana. As represas do alto se abrem, então as comportas do céu se abrem. Versículo 18. Abalos sísmicos podem ser referidos na expressão tremem os fundamentos da terra. Então, o fim dos tempos, queridos, será marcado pela iniquidade. Daniel profetizou que os perversos procederão perversamente. Daniel capítulo 12, versículo 10. E Jesus alertou para o fato de que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos, ou de muitos, se esfriaria. Mateus 24, 12. Então,
nós vemos o profeta Isaías, já naquela época, nos falando deste juízo vindouro, desse juízo sobre as nações, desse juízo sobre o povo que se chama povo de Deus, né? Glórias ao teu nome, Senhor. E o próprio Jesus alerta, né? E nós vemos, irmãos, nós vemos hoje a iniquidade se multiplicar de maneira exponencial, de maneira assustadora, né? E o que nós como igreja estamos fazendo, né? A ferramenta que a igreja utiliza é a evangelização. É a evangelização para levar a palavra de Deus. Recentemente a gente teve aquele edifício que caiu aqui em São Paulo, Largo do Paissandu, em decorrência de um incêndio, né? Você fica imaginando, irmãos, né? Se coloque no lugar daquelas pessoas, a expressão de terror que elas tiveram naquela ocasião, o desespero daquelas famílias, né? O desespero daquele povo todo, né? Porque eles perderam o referencial que eles tinham, que por pior que seja, né? Pelas péssimas condições que tinha, era a sua referência de lar, era a referência de lar que eles tinham, e de repente eles veem tudo aquilo indo abaixo, né? E de semelhante modo, essa fenda vulcânica, né, que abriu ali, faz com que as pessoas elas fiquem sem um rumo, sem um norte, faz com que elas não saibam o que fazer. E agora, o que eu faço? O que será de nós? E Deus, né, além do juízo que Ele traz sobre, olhando de uma forma, né, para Apocalipse, né, o que o Senhor traz de julgamento sobre as nações, sobre a vida do homem, né, o impacto que isso tem também sobre a natureza, né, conforme diz os versículos aqui, né, o 18, né, na questão de abrir as comportas do céu, né, de tremer os alicerces da terra, né? Somente quem passa por um terremoto, né, sabe a sensação que é. Recentemente nós tivemos um abalo, né, que afetou até aqui quem estava na região da Avenida Paulista. As pessoas começam a passar mal, né? O chão, né, onde nós estamos aqui, começa a se abalar. Nós perdemos os sentidos, perdemos a noção de tempo e espaço. Até porque um abalo sísmico de 2, 3 segundos, no nosso entendimento, durou uma eternidade, né? Para quem passou por aquilo, parece que durou uma eternidade. As pessoas perdem noção de tempo e espaço. Isso tudo resultado, né, olhando lá para frente, né, fazendo esse paralelo, né, mostrando a gravidade, né, a severidade do juízo de Deus sobre as nações. Então, conforme nós falamos lá na nossa igreja, né, irmão, não queira ficar, porque se ficar, a coisa vai ser terrível. Não é brincadeira, irmãos, não é brincadeira. A coisa é terrível. É o grito de terror, conforme diz o texto. É o grito de terror. É a cova e é o laço. Não tem para onde fugir. Bom, seguindo adiante, a criação, versículo 19 e 20, né? Diz assim: a terra foi despedaçada, está destruída, totalmente abalada. A terra cambaleia
como um bêbado balança, como uma cabana ao vento. Tão pesada sobre ela é a culpa de sua rebelião, que ela cai para nunca mais se levantar. Então a criação sofre, geme e suporta angústias por causa do pecado. Referência a Romanos 8:22. Os versículos 19 e 20 nos faz lembrar das afirmações do apóstolo Pedro em 2 Pedro 3, versículo 10 ao 13. Esse nós vamos ler, irmãos. 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 10 ao 13, que nos diz assim: O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Olha a pergunta que o apóstolo Pedro faz, Visto então que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Grande palavra de advertência do apóstolo Pedro. Visto que tudo isso, irmãos, vai acontecer, é certo que vai acontecer, Visto que é certo que todas essas coisas sobrevirão sobre as nações, o apóstolo Pedro pergunta, versículo 11: Que tipo de pessoa é necessário que você seja? Essa é a pergunta do apóstolo Pedro. Visto que tudo isso certamente vai acontecer, o que eu preciso fazer? O que eu preciso ser? O que você precisa ser? Visto a todas essas coisas são iminentes, estão para acontecer. O que é necessário? Que pessoa eu devo ser? Fica essa pergunta, Os anjos caídos e os reis da terra. É importante notar os detalhes desse versículo, que coloca o leitor em dois lugares distintos ao falar do castigo que vem do Senhor, Versículo 21 de Isaías capítulo 24: Naquele dia o Senhor castigará os poderes em cima dos céus e os reis embaixo da terra. E o versículo 22 ele continua, Serão arrebanhados como prisioneiros numa masmorra, trancados numa prisão e castigados depois de muitos dias. Então, no céu serão castigados as hostes celestes. O profeta está fazendo menção aos principados e potestade com os quais vivemos em constante batalha, A nossa luta é contra quem, irmãos? Conforme diz, contra as potestades e os principados, Contra as hostes celestiais nas regiões celestiais. Lucas 10:18, Efésios 3:10 e 6:12, A ideia de seres angelicais nas regiões celestes, como tendo domínio sobre certas regiões, aparece em Daniel 10:13, 20:21 e Daniel 12, versículo 1. Na terra serão castigados os reis que representam aqui a humanidade pecaminosa. Todo orgulho cairá por terra. Ou seja, irmãos, o juízo não virá somente sobre a terra, O juízo não virá somente sobre os governantes, sobre os infiéis, mas virá também sobre as hostes celestiais, Contra as potestades, que estão no ar, contra os principados, que estão no ar.
Daniel teve uma batalha terrível, né? Daniel, né, no seu livro ele menciona essa grande batalha, né, que houve nos céus quando Daniel orava. Houve uma grande batalha. E quando você ora, irmãos, existe sim uma grande batalha, né? Mas o Senhor nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, né? Essa peleja não é vossa, é minha, diz o Senhor. Graças a Deus, né? Graças a Deus por isso. E é interessante, né, para a gente, já indo para o final, ele nos fala desse lugar de tormentos, né? Não é purgatório não, tá? Isso aqui não é purgatório não, é lugar de tormento mesmo, né? A ideia de que após esta vida haverá um lugar de sofrimento para os ímpios não é peculiar ao Novo Testamento. O profeta Isaías menciona aqui masmorra e cárcere, onde haverá castigo, né? Não diferente dos nossos dias, né? A gente não sabe, né, o que acontece aí nos bastidores, mas olhando para a época medieval, né, olhando para épocas do profeta Isaías, dos grandes castelos, né, dos grandes reis e príncipes, né, existia sempre aquele lugar do castelo, né, onde eram levados prisioneiros, né, onde eram encarcerados aqueles que eram infiéis ao rei, né? Onde eram lançados os ladrões, né? Onde eram lançados aqueles desobedientes, né? Eram nas masmorras, um lugar escuro, um lugar fétido, né? Um lugar podre, né? Onde com certeza haveriam muitos animais peçonhentos, ratos, né? As pessoas eram colocadas em cadeias, algumas eram presas pelos pés, outras eram presas pelas mãos, outras pelo pescoço, e ficavam naquelas masmorras definhando, né? Eram torturadas, né? Eram massacradas, né? E ali ficavam até morrer, né? Os animais, né, começavam a devorar essas pessoas quando elas ainda estavam vivas, né, definhando, né? E ali elas permaneciam com outros cadáveres que ali também estavam. Então você imagina a podridão que é esse lugar. Imagina o ambiente que aquela pessoa ficava. Essas eram as masmorras. Essas eram as masmorras onde eram lançadas essas pessoas, né? E Isaías, né, ele fala que esses serão arrebanhados, né? Esses infiéis, eles serão arrebanhados e serão prisioneiros numa masmorra, trancados numa prisão. E ali será um lugar de tormento eterno. Ali será um lugar de tormento eterno, né? Então, o profeta Isaías menciona masmorra e cárcere, já nesse versículo, né? Em Daniel capítulo 12, versículo 2, né? Ele afirma que haverá pessoas que ressuscitarão para a vergonha e horror eterno. Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, nós vemos aqueles que sofrerão o dano da segunda morte. Eles ressuscitarão para o juízo divino, ressuscitarão para o juízo eterno, né? Para a vergonha e horror eterno, né? Serão lançados, né, nessa masmorra, né? Serão lançados nessa prisão para a condenação eterna. O sofrimento não terá fim, a dor não terá fim, a vergonha não terá fim, né? A angústia não terá fim, porque ali é o caminho sem volta, né? Ele correu
por causa do grito de horror. Caiu na cova, saiu da cova, mas foi pego no laço. É um caminho sem volta, né? Lá em Apocalipse chama, né, de segunda morte, né? Quando vamos para o Novo Testamento, vemos que há diferentes textos menção a um lugar de sofrimento. Aí nós temos alguns textos, Lucas 13, 28, né? Lucas 16, 23, Marcos 9, 44. Muitos intérpretes fazem um paralelo entre Isaías 24, 22, 23 e Apocalipse 20, versículo 1 ao 3. Sobre a existência de seres que permanecem algemas, há referências em 1 Pedro 3, 19 e 20, 2 Pedro 2, versículo 4 e Judas 6. Apocalipse 9, versículo 1 ao 3 e o versículo 11 e Apocalipse 20, versículo 1 ao 3. Antes da gente entrar na conclusão, vamos ler o que está em Apocalipse capítulo 20, versículo 1 e 3. Ao 3, desculpe. Apocalipse 20. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. E vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos, e lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, faz referência a um lugar onde serão aprisionados, um lugar de prisão, onde não será permitido sair, né? Somente aquele que pôs o selo, né? Ou seja, só vai abrir por fora, não vai abrir por dentro, né? Conclusão, queridos, o profeta mostra que não ficarão impunes aqueles que transgridem a palavra do Senhor e não se arrependem, nem abandonam seus pecados. Conhecedores que somos da palavra de Deus, é nosso dever manter-nos íntegros, afastados da corrupção do mundo, aguardando em santidade e fé o dia glorioso da vinda do Senhor. Glórias ao nome do Senhor, né? E aquela pergunta de Pedro, ela continua, né? Que tipo de pessoa importa que sejamos? Que tipo de pessoas devemos ser? De acordo com a fé que nós professamos ter, que tipo de pessoas nós devemos ser, né? Então, que nós sejamos, né, íntegros, afastados então da corrupção, né? Aguardando em santidade e fé o dia glorioso da vinda do Senhor. Que o Senhor, né, nos guarde, que o Senhor nos livre, nos dê a fé necessária, né? A fé necessária para nós prosseguirmos, né, nessa caminhada, nessa jornada que com certeza nos conduzirá às mansões celestiais. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso propósito. O juízo virá sobre a terra. O juízo, irmãos, ele é certo, ele é tão certo quanto a vinda do Senhor. E para aqueles, né, que ficarem, para aqueles que são desobedientes, né, correrão. Isso martelou muito na minha mente, irmãos. Eles correrão do grito de horror, cairão na cova. Eles vão tentar fugir, né? Mas tem uma cova esperando. E quando caírem na cova, se porventura conseguirem sair, tem um laço esperando. Esse é o juízo de Deus.
sobre toda a impiedade do homem. Amém, irmãos? Vamos orar?